estamos seguros. A Globo está numa iniciativa contra fake news. Vamos dar uma olhada? Uhum. Então olha pra tela. Isso. Agora, gente, o espírito de união muitas vezes é prejudicado pelo espírito de porco, pelas notícias falsas que invadem os celulares e as redes sociais, provocando tanta discórdia. A Quest, uma consultoria, divulgou uma pesquisa sobre fake news relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A Quest... Como é que eles medem? Como é que eles medem 2 pontos percentuais para mais, para menos em fake news? Eu tô curioso pra ver a natureza dessa pesquisa, né? Mas assim, Rede Globo falando de espírito de porco. Fico até meio assim, né? Perguntou se os entrevistados já receberam alguma fake news sobre as enchentes no estado. 31% responderam que sim e 69% responderam que não. Eu vou só tirar um pouquinho da tela. Eu gostaria de entender o seguinte: a ideia de fake news, ela parte do princípio que você às vezes não sabe que é uma notícia falsa, você divulga achando que ela é verdadeira, né? Como é que funciona? Aquela notícia lá era falsa ou verdadeira? Eu acho que era falsa, hein? Não, essa aqui era verdadeira. Tenho certeza, o Harp realmente jogou um míssil. Eu digo assim, até pra tese deles a pesquisa é ruim. Será que a pesquisa apresenta os vídeos de enchente mostrando a galera ajudando os caminhões sendo parados com notas fiscais? O que aconteceu, não é fake news? Não, mas como assim, fake news? é uma pergunta muito subjetiva, porque é a avaliação da pessoa que recebe sobre se é fake news ou não. Eu acho que eles usaram perguntas... Tem que dar uma olhada. Provavelmente eles usaram... Eles mostraram a pergunta ali. Enfim. E a pergunta é completamente subjetiva. News, a Quest perguntou quem enviou. 35% responderam que receberam de um conhecido em um grupo de WhatsApp. 24% de um amigo. 11% de um político. 11% de um colega de trabalho. 10% de um primo, prima, tio, tia, avô ou avó. 4% disseram que receberam de pai, mãe, irmão ou irmã. 4% de marido, esposa, filho ou filha. E 1% de outras pessoas. A Quest entrevistou 2.045 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 2 e 6 de maio. E lembrando, né, pessoal, o fato ou fake é o serviço de checagens aqui do G1, da CBN, do Extra, da TV Globo, da Globo News, o Globo e Valor Econômico, e trabalha para combater as fake news. Ficou em dúvida se uma história que chegou ao seu celular é verdade ou não? Fato ou fake? Pensa, procura lá na página do G1. Ufa! Agora sim! Deixa eu entender. Lembra que o G1 foi lá, mandou o fato ou fake dele ali, né? Vocês checaram, bem checadinho, tá? Que não estavam multando, as doações estavam chegando, né? Aí depois mostrou que estavam multando, o prefeito de Florianópolis falou que estava, a NTT reconheceu que multou e ia retirar as multas. Quem fez a fake news, então? Mas é que eles olharam, eles conferiram com o governo falou que não, tá tudo acontecendo normalmente. É verdade. O Estado está agindo da forma mais eficaz possível. Aí tá tudo bem. É isso. Aí tá tudo bem. Porque esse é o trabalho do jornalismo, né, Santos? Jornalismo profissional. O jornalismo profissional, você precisa perguntar pro agente do Estado se o Estado tá funcionando. É Exatamente. Assim que funciona. A função de um agente, a função de um bom jornalista é basicamente entregar as informações oficiais do governo para as pessoas. Tá? Eles aprenderam isso no jornal Gramna, tá? Ou eles aprenderam isso no Pravda. Deve ser essa a escola de jornalismo dessa galera, tá? Eu acho que a galera já deve estar aprendendo nas faculdades de jornalismo. Ó, galera, vocês vão para um veículo que vai receber uma grana da Secom. Como é que funciona? Aula 1 de jornalismo. Você vai receber a pauta da Secretaria de Comunicação do governo que você trabalha. Ela vai chegar na sua redação. Aí como você faz? Você adapta ela. Mas eu adapto como? Eu falo em nome do governo? Não. Você vai falar que você está combatendo as fake news e que você checou com as informações oficiais. Elas são oficiais. Elas são oficiais, elas são verdade? Você tá completamente ultrapassado. Porque eu vi a Daniela Lima falando assim, estou aqui conversando com o Fávaro, o ministro, e ele garantiu que é mentira. Você tá perdido. Exatamente isso. O Fávaro é uma fonte oficial. Ele é uma fonte oficial. Logo ele passou a informação oficial. E aí ela é obrigada a questionar as notícias falsas que circulam aí com a informação oficial tocada pelos agentes do governo. Tudo certo. E isso se chama jornalismo profissional. É isso. Tá tudo bem por aqui. Fato ou fake, o serviço que tá atuando com a Globo. A Globo é outra que... Gente do céu, se cagou toda nessa crise. Essa crise, ó, Eduardo Leite saiu lenhado. Rede Globo saiu lenhada.
O governo federal saiu alinhado, tá? Essa crise, como ela não tem data pra acabar, a situação é bem ruim. Bem ruim pra eles. E eu tenho uma denúncia aqui, Renan Santos. Eu tenho uma denúncia pro fato fake da Globo pra conferir se isso aqui é fake. Na verdade, isso aqui é fake. E eu só queria ajudar a Globo News a policiar esse tipo de coisa. Olha só. Esse aqui é um cara na Globo News falando sobre a atuação dos civis lá. Então pensa, Sadi, o que é plano de contingência? Deus queira que nunca aconteça algo parecido por aqui onde eu moro, mas se acontecer, você tem que pensar em quem faz hemodiálise, você tem que pensar em cardiopata, você tem que pensar em quem está em tratamento de câncer, você tem que ter uma unidade de saúde de referência num lugar onde seja mais difícil, menos riscos de ser atingido ou por uma enchente ou por outro cataclismo, e ter o suporte do Estado. Aí não é com voluntário. A gente está aqui no estúdio de televisão. Aqui tem plano de contingência. Aqui pode pegar fogo. E a gente tem que ter o quê? O que é plano de contingência? Você precisa saber, as portas têm que ser calibradas com uma abertura maior, tem que ter alarme, tem que ter extintor de incêndio, tem que ter brigada de combate ao fogo. Isso é plano de contingência. Deus queira que nunca aconteça nada no Estúdio I nesse sentido. Mas gerenciamento de risco e prevenção de desastre passa por plano de contingência. O que eu vi no Rio Grande do Sul é quase que uma dependência absoluta de voluntariado e o poder público fazendo o que dá para fazer heroicamente. Polícia, bombeiro, defesa civil. Mas faltou plano de contingência. Deixa a Daniela Lima ver isso. Cauda longa. Porque você não pode esperar acontecer o pior para lembrar do cardiopata, da hemodiálise, do tratamento do câncer, da criança que precisa de um remédio de uso contínuo. Senão, é algo inadministrável. E voluntário não consegue, por melhor que seja, assim, o coração mais generoso, a disponibilidade absoluta, pessoas que eventualmente tenham recursos materiais, não dá. Não. Cauda longa ao vivo na Globo News. Cauda longa. As voltas que o cara dá, né? Até pra dar aquela elogiadinha. Ele não consegue, né? Ele precisa... Não, heróico. Estado Mas você heróico. vê que, por mais que estejam bem intencionados, entendeu? Olha, os voluntários não vão... Olha só, tem um problema. Assim, ele tá certo na crítica. Obviamente ele tá certo na crítica. A crítica, ela é real. E a crítica, ela é agravada. Tem um agravante. O senhor é o André Trigueiro, né? Acho que é o nome dele. Ela tem um agravante. Custa demais. O Estado custa demais. Custa muito caro. É muito caro. É muita grana. É grana demais para entrega de menos. E aí, você vê que assim, os problemas estão em todas as instâncias. Falta planejamento, mas paga salário como se fosse, sabe, tivesse pagando salário para um técnico em Tóquio. Eu tava pegando o caso lá de Tóquio. Tóquio tinha no Rio Endo uma série de enchentes. As galerias que os caras construíram parece, sabe, Minas Tirith? Minas Tirith. Era aquela, parece uma cidade subterrânea com torres e colunas, sei lá, de mais de 100 metros de altura. Que se vier uma enchente, a água vai parar lá embaixo com vazão de 200 toneladas de água por segundo. 200 toneladas de água por segundo. Se der uma enchente lá, Tóquio tá livre. Custou 3 bilhões de dólares em reais, 15 bilhões de reais. Cara, 15 bi... O quanto que vai custar essa enchente no Rio Grande do Sul? Né? Muito fora mais. as vidas humanas. Né? O lance dá pra fazer isso, dá pra ter feito comportem, dá pra fazer uma série de coisas. Nunca foi investido, não sobra dinheiro pra investir em infraestrutura, então não tem nada. Não tem nada, só que a gente paga pra ter. Não é que a gente não paga pra ter, a gente paga pra ter. A gente paga impostos de país desenvolvido pra ter serviços de terceiro mundo. Isso é um fato. Não adianta eles ficarem dourando a pílula. Porque eles ficam adorando a pílula, tentando, né, escapar do problema. Este é um problema. E aí vem uma crise, e toda crise, ela demonstra suas fragilidades. Porque quando você não tem uma crise, a gente vive num país, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O que acontece? O Brasil não tem furacão, não tem maremoto, não tem terremoto, até teve um agora em Caxias, né? Não tem esse monte de coisa, não tem vulcão, não tem nada, então não tem neve. Então você tem uma certa estabilidade, aí você consegue ficar mantendo aqui esse inferno tropical, né? Que é o inferno brasileiro. Falta as coisas e tal, mas tem carnaval, tá sol, tem comida, você vai assim... Só que quando vem a crise faz você acordar. Nossa, eu sou um merda! Vamos ver mais uma cauda longa? Vamos lá. Mais uma cauda longa, Renan Santos. Só a população que está ajudando, né? Não tem...
Tem governante aqui para nós ajudar, só a população. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nenhuma população. Só a população. Mais um atual. Só a população que está... Pois é. E aí, o Cabrini é fake news também? É cauda longa? É cauda longa, Renan Santos? Cara, ele tá cobrindo o sentimento geral das pessoas. Esse sentimento é geral. Esse sentimento não foi inventado por Pablo Marçal nenhum. Porque, olha só, existe um problema, que é um problema que já vem desde as eleições de 2018, que é achar que as pessoas estão tomando decisões na base das fake news. Isso existe, mas achar que todas as percepções delas são baseadas em fake news, porque é um laboratório de notícias falsas, tocada pelo Trump, pelos russos, pelo Carluxo, é tomar o tudo pela parte, cara. É tomar o tudo pela parte. A impressão que as pessoas têm, baseada na experiência delas, sobre como o Estado trata elas, é uma impressão verdadeira, que fica exacerbada no momento de crise. Como eu falei, a crise, ela torna muito claro os problemas. Vamos supor que você tem um time de futebol, que tem um ataque muito forte e uma defesa muito fraca. Aí você está enfrentando vários times e você está metendo gol nos caras. Pá. Você não vê tanto o seu defeito. Um analista vai falar, a defesa é fraca, a gente viu aqui que tomou um gol nesse jogo, não era pra tomar, pá. De repente, esse time vai enfrentar um grande... Ele vai enfrentar o Real Madrid. Não, mas a gente tem um baita de um ataque e tal. Chega lá, o time meteu 5. Pô, a defesa é uma desgraça. Pois é, veio um Real Madrid, ou seja, veio um evento cisne negro ali, aí você percebe o quão frágil você é. Aí você, meu Deus, minha defesa era fraquíssima e não sei o quê. É o que as pessoas estão vendo agora no estado. Só que a impressão que elas tinham antes de que a defesa delas era uma bosta, do time, já tava lá. Vocês entendem o que eu quero dizer? A impressão, baseada na experiência que as pessoas tinham no dia a dia, já era tipo, o governo paga imposto, mas o serviço público é uma bosta. Né? Minha rua é esburacada, não tenho segurança, tá? Fico na fila do SUS, porque fica esse negócio de, viva o SUS, mas vai lá ser atendido diariamente. A escola é uma desgraça, você não consegue arrumar um emprego decente. Então assim, né? Tá lá, tá uma merda. Aí vem uma desgraça, e aí essa impressão que tem começa a ficar clara assim no bate-cabeça, no fato da desgraça em si ter acontecido sem nenhuma previsibilidade deles, no fato da desgraça estar acontecendo e as respostas são as mais malucas possíveis, no fato do exército ter protagonizado uma queimação de filme. E aí eu pergunto pra vocês, você vai recriminar? Aí você vai falar que essa pessoa foi manipulada por fake news? Pô, cara, é forçar muito a barra.